Olá, amigos, boa tarde. Alô, amigos, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 21 de agosto de 2018. Estou aqui mais uma vez nesta bancada apresentando aqui o plantão do Jornal do Comércio, nessa parceria Amazon Play TV Digital, Grupo de Comunicação, Jornal do Comércio, Rádio Baré, falando do conteúdo do Jornal do Comércio, interagindo aí com os assinantes, tanto da Amazon Play como do Jornal do Comércio, trazendo nessa plataforma, através de vídeos na internet, um pouco do nosso conteúdo do jornal impresso, que também é distribuído no nosso portal jcam.com.br. E como todo dia a gente tem a satisfação de receber um dos nossos articulistas, um dos nossos colunistas, um dos nossos colaboradores, que muito engrandece a nossa edição com conteúdos riquíssimos, narrativas de valor, que engrandecem os nossos leitores, trazem informação, trazem uma série de propostas de conteúdos diferenciadas que realmente enriquecem aquilo que o Jornal do Comércio oferece. Hoje eu tenho a satisfação de ter aqui ao meu lado a participação mais do que especial do cronista do Jornal do Comércio, que já tem uma história já longa de parceria com o jornal, apresentando sempre crônicas muito interessantes, que voltaram a ser publicadas no domingo, e a gente tem o prazer e a satisfação de receber hoje o advogado e o escritor Pedro Lindoso. Seja bem-vindo, Pedro, neste momento aqui para conversar com os nossos amigos, nossos seguidores da Amazon Play, Jornal do Comércio. Muito bom dia, Fred. É um prazer estar aqui na Rádio Baré, uma rádio histórica aqui no Amazonas, né? Uma rádio que está no ar desde 1938. Então é uma rádio que tem um nome muito simpático, né? Baré era uma das tribos aqui da nossa região, a tribo dos Barés e a tribo dos Manaus. Então é um nome muito simpático e uma rádio hoje bastante atuante, né, do Grupo Jornal do Comércio. Então é uma alegria muito grande estar aqui conversando com você, Fred. Legal. Pedro, e hoje também é uma data especial, 21 de agosto, se a gente fosse fazer aquele resgate que, eventualmente, quando eu apresento aqui esse plantão, eu faço a referência do dia, a data que se faz referência, no caso 21 de agosto, e se a gente for fazer uma referência do dia 21 de agosto na história, a gente podia resgatar o dia 21 de agosto de 1920, que foi o nascimento do político amazonense, que realmente fez história, tem um nome aí que está muito além dos livros de história. Hoje, inclusive, é o nome de uma das principais avenidas aqui da cidade de Manaus, que é o ex-governador, o ex-deputado federal e ex-senador José Lindoso, seu pai, que muito apropriadamente foi o motivo, inclusive, da sua última crônica, uma crônica que é carregada de emoção, que ela tem como título Agosto de Saudades. Então, Pedro, até falando um pouco sobre a crônica, sobre esse dia que é em homenagem a seu pai, que faria hoje 98 anos, eu queria só para início de conversa sobre o tema, que você fizesse uma breve explanação para aquele nosso seguidor, que muitas vezes hoje a gente tem muitos jovens que nos seguem, que muitas vezes não têm um conhecimento histórico que é necessário, que é importante, para ter esse resgate da memória de quem foi José Lindoso. Fred, nós temos um grupo de WhatsApp dos irmãos, 7 irmãos. Nós somos 7 irmãos, José Lindoso e Dona Mini, minha mãe, tiveram 7 filhos, e eu já postei nesse grupo a minha crônica Agosto de Saudades, e as minhas irmãs, eu tenho uma irmã que mora aqui em Manaus, 2 irmãs que moram aqui em Manaus, a irmã Liliana Lindoso, que é da Casa Mamãe Margarida, e a doutora Clara Lindoso Lima. E as minhas outras irmãs de Brasília e meus irmãos também já postaram elogiando essa crônica, em que eu realmente presto uma homenagem a José Bernardino Lindoso, que foi professor da velha Jaqueira, foi secretário de Educação no Amazonas, deputado federal na década de 60, senador da República, com uma votação histórica, muito atuante, e depois governou o Estado, né, de 79 a 81, 82. E eu lembro muito que meu pai falava muito sobre o Rio Madeira,
né? Ele nasceu em Manicoré e ele sempre dizia: gente do Madeira é gente da melhor qualidade, né? Então, nessa minha crônica, eu começo lembrando o menino José na beira do rio Madeira, onde ficava o seringal do meu avô, né? E admirando aquele rio que o levaria a Manaus, e ele então encontraria aqui o grande amor da sua vida, que foi minha mãe, a Mini Dal Lindoso, que ele teve que enfrentar a família Dal, né? Que eram de libaneses, e ele um caboclo do Rio Madeira, mas, enfim, acabou tendo essa carreira política brilhante, enfim, com muito orgulho, e hoje é um dia de muita saudade. Ele estaria fazendo 98 anos, né? E sempre, como na minha crônica eu digo, né, meu pai foi um advogado brilhante, né? Foi professor, catedrático, né? Ele tinha um escritório de advocacia na Avenida 7 de Setembro, junto com o Dr. João Martins da Silva, que era um dos escritórios de advocacias mais prestigiados da cidade de Manaus. E foi diretor também do Sesc-Senac, né? Ele, inclusive, ajudou a montar a política educacional do sistema Senac na década de 50, tendo, inclusive, contribuído para o Diretório Nacional do Senac. Então, se eu poderia falar aqui do meu pai por horas e horas, porque é uma admiração muito grande. Todos nós, eu digo, todos os meus irmãos, temos uma admiração enorme pelo meu pai, porque, além da carreira política, ele foi um pai exemplar. Você imagina um senador da República você é um ginasiano em Brasília, e eu estudei ainda num colégio público em Brasília, na década de 70, e ele, senador da República, ia à reunião de pais e mestres. Então os professores ficavam admirados, né? Poxa, o senador veio aqui saber a nota dos filhos, etc. Então, era um homem que conversava com a gente, dialogava, e acho que teve sucesso, porque todo mundo tem o seu curso superior, todo mundo fez os seus concursos, e todo mundo está vivo e bem, né? Todos os meus irmãos. Inclusive, tem até uma irmã freira. Então, ele, como teve sucesso não só profissional como político, mas como pai e como marido, né? Perfeito. Acredito que também, nem todo mundo sabe, mas o ex-governador José Lindoso, ele também foi um escritor que teve diversos livros lançados aí, e também como foi muito ligado à área jurídica, inclusive tratando desse tema. Eu dei uma pesquisada, eu vi inclusive falando sobre a própria CLT, um dos seus livros tratando desse tema. E você, Pedro, você seguiu também essa mesma pegada, indo também para o direito e também apostando um pouco na literatura, tanto que colabora conosco nessas crônicas. Eu queria que você fizesse um breve resgate dessa sua participação aqui no Jornal do Comércio. Como é que foi que surgiu essa parceria de você contribuir conosco com as suas crônicas, que ela tratam, na verdade, de temas diversos? Eu percebo assim que na verdade, é uma forma de abordar as relações humanas, as pessoas, contar um pouco de história, colocando personagens e humanizando. Como é que foi essa relação e a sua tua participação no mundo da literatura e das crônicas? Pois é, historicamente o doutor Aloysio sempre prestigiou as pessoas que escrevem. Inclusive, eu sou membro da Associação dos Escritores do Amazonas, ASEAN, e também da Academia Alcear, em que o doutor Aloysio também é um dos membros, né? E ele sempre prestigiou. E eu fui convidado para enviar uma crônica, e aí a crônica foi publicada, e eu me entusiasmei em continuar mandando as minhas crônicas e, enfim, eu agradeço muito ao Jornal do Comércio, a você, Fred, ao Evaldo, a Tanair também, que sempre está sempre presente nos eventos e sempre prestigiando o nosso trabalho. Então, é um prazer
E para mim é um privilégio e uma honra colaborar com o Jornal do Comércio, que é um jornal histórico aqui no Amazonas, e o doutor Aloysio é um gentleman e sempre coloca o jornal à disposição dos amigos, e ele tem muitos amigos. E o Jornal do Comércio hoje, não estou querendo fazer, enfim, um elogio gratuito, mas se você observar a qualidade dos artigos e das crônicas que são diariamente publicadas pelo Jornal do Comércio, é um dos melhores, se não um dos melhores da cidade. Veja bem, as minhas crônicas, e a crônica é um gênero literário que ele não tem, e eu gosto disso, a crônica não tem comprometimento com a cientificidade. Não é um artigo de economia, não é um artigo de direito, não é um artigo de política. A crônica é o cotidiano, então eu posso falar sobre muitas coisas. É como você disse, eu falo do cotidiano, eu falo, esse fim de semana eu estou fazendo essa homenagem ao meu pai. Então é um gênero que eu gosto muito, porque eu não tenho que ser científico. Eu já sou científico do dia a dia, porque o direito é uma ciência, então a gente tem que fazer as nossas petições, os nossos pareceres, as nossas contestações dentro de uma cientificidade que é inerente à ciência do direito. Já o cronista, ele é livre para opinar, até para mentir, para inventar, porque a crônica também é ficção, né? Perfeito. Pedro, você falava ainda há pouco sobre essa diferença que se observou no exemplo do teu pai, de sendo um político, um senador, e ainda tendo tempo de cuidar dos filhos, de estar presente, que isso é uma diferença que mostra realmente uma diferença perceptível dentre um político de caráter, que realmente tem uma presença de espírito viva, como teve teu pai. E a pergunta que eu te faço assim, hoje até mesmo pelo que se mostra, pelo nível de credibilidade que a política teve hoje, as pesquisas mostram isso, que a baixíssima credibilidade, com a corrupção dominando em muitas áreas, a gente tendo um ex-presidente preso, uma ex-presidente que precisou sair por conta de problemas encontrados aí no governo. Como é que você vê, Pedro, essa diferença da política, vamos dizer assim, a política romântica do século passado para a política que se faz hoje? Eu acho que se eu fosse dar um conselho aos políticos do Brasil em geral, é que eu acho que a família é uma coisa muito importante. Por exemplo, quando o José Lindoso, meu pai, foi eleito deputado federal na década de 60, ele levou os 7 filhos para Brasília. Quer dizer, ele realmente montou a família em Brasília, porque ele como deputado federal, ele estaria trabalhando em Brasília, então era preciso que a família se mudasse para Brasília. Então você vê hoje muitos políticos, eles não levam a família para Brasília. E aí ficam num esquema de passar 3, 4 dias em Brasília e voltando para a sua base. Claro que o político tem que visitar a sua base. O Zé Lindoso e Dona Mini vinham a Manaus frequentemente, entendeu? Dentro de... não com a assiduidade de vir para cá e para lá, que acontece hoje em dia, né? Os políticos ficam... porque tem mais disponibilidade de verba e mais frequência de voos. Mas eu me lembro, por exemplo, que os deputados e os senadores da década de 70, eles tinham direito a 2 passagens, ida e volta, no caso, Brasília-Manaus, Manaus-Brasília, 2 por mês, e uma para o Rio de Janeiro. Rio, Brasília, Rio, porque muitos órgãos federais ainda estavam no Rio de Janeiro, como até hoje muitos órgãos federais estão no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, quando nós íamos de férias para Manaus, o Zé Lindoso tinha que comprar passagem, porque nós éramos 7. Então nós íamos... Primeira alegria era ir a uma loja da Varig ou da VASP ou da Cruzeiro comprar passagem para vir para Manaus. E a gente só vinha nas férias, não ficava transitando, porque ele não tinha como proporcionar passagem para a gente ficar entre Manaus e Brasília, né? Tanto que há períodos em que fiquei muito tempo sem vir a Manaus,
né? Eu acho que e ele sempre foi um homem que gostava de interagir com os filhos, com seus irmãos, com seus amigos. Então, desde que eu era menino, nós íamos aqui pro banho, entendeu? Ele sempre pegava o carro e fazia, na Manaus da década de 60, tinha um negócio que era fazia a volta redonda. Ele saía subindo a Constantino, depois ia até Flores e voltava. Era o lugar mais longe que se ia passear aqui. Então, é muito importante que eu acho que o sujeito que tem filhos, que tem família, ele está menos suscetível a entrar em malfeitos, em corrupção. Eu acho que sim, talvez seja isso. Pedro, outra situação. Se a gente fosse resumir o legado que o José Lindoso deixou, e não só para a política, mas para a história do Amazonas, como é que a gente poderia resumir esse legado? Olha, é muito difícil de resumir, porque como senador, ele sempre procurou atender os anseios do Estado, entendeu? Na questão da política da borracha, na questão dos interesses do Estado na área do petróleo, e como governador eu poderia falar várias coisas. Por exemplo, Zé Lindoso criou a Cidade Nova, ele criou o ITERAM, o Instituto de Terras do Amazonas, ele começou esse negócio de falar de Zona Franca do interior, ele como homem do interior, ele procurou incentivar muito o setor produtivo, criou a Feira do Produtor, o bairro São José, na época também foi idealizado dele, a questão da compensa, que era uma invasão cheia de problemas, ele deu uma estrutura lá para a compensa. O Amazonas não tinha um hino, por exemplo, entendeu? E ele fez um concurso, né? O vencedor foi o poeta Jorge Tufik, e quem fez a letra do hino do Amazonas foi o maestro Cláudio Santoro, né? Mas ele fez até fizemos uma homenagem na Academia Amazônia de Letras ao Jorge Tufik. Eu não sou ainda membro da Academia Amazônia de Letras, mas sempre participo das atividades da academia. E houve uma homenagem ao Jorge Tufik, que faleceu esse ano, né? No início do ano. E era um poeta também de escola aqui do Amazonas e é o autor do hino do Amazonas. Então, eu entendo que o José Lindoso, ele preparou o Estado para essa alavancagem que veio posteriormente. Agora, de fato, o que acontece? Ele foi um dos últimos governadores do período do regime militar. Então ele foi eleito senador pelo povo, mas ele foi indicado e depois eleito governador pela Assembleia. Então, claro que quem veio depois procurou negar, não era só a questão do que o Zé Lindoso havia feito, mas o que havia sido feito no Brasil e no Amazonas no período que era um período de uma nova época, chamada de Nova República. Então, a Nova República queria falar de coisas novas, então era para ser esquecido o que não era de novo na República. Então, assim. Mas, por exemplo, ele inclusive criou alguns municípios, o presidente Figueiredo, foi ele que criou, entendeu? E outros municípios que foram instalados na época do governo dele. Agora, foi um governo de pouco tempo, ele governou 3 anos e meio, praticamente. Então, eu acho que ele fez muita coisa. Na área de terras, por exemplo, com o ITERAM, né? Ele também se preocupou em fazer uma companhia de navegação, né, para o interior, criou muitas estradas vicinais no estado, né? Quer dizer, a Cidade Nova. Agora, o meu pai tinha uma preocupação muito ética, né? Até sugeriram, porque você não faz Cidade Lindoso? Não, entendeu? Cidade Nova, você não vê. Hoje tem a Avenida Governador José Lindoso, que foi outro dia, ele já tinha mais de 10 anos de falecido, quando o governador resolveu colocar esse nome e tal.
e chamou a família, nós até estivemos na inauguração, mas ele era muito avesso a isso, ele achava que ele estava senador, ele estava governador e que a coisa pública é do povo. As famílias não têm direito de se apropriar de coisa que não é da família, né? Exato. Pedro, a gente já tem mais ou menos uma ideia, por exemplo, do conteúdo da coluna desse final de semana? Já temos uma coluna pronta? Algo já que a gente pode dar um spoiler aí para o nosso seguidor, nosso ouvinte? A crônica da próxima semana? Olha, eu já tenho a ideia na cabeça, entendeu? Mas eu ainda não formatei. Não formatou. Você trabalha produzindo por semana, quer dizer, tem que forçar... Eu tenho esse compromisso comigo e com vocês. Né? É interessante... Eu acho o espaço um privilégio e eu não quero perder também esse espaço. Eu acho interessante essa coisa da criação, porque você quando trabalha com crônica, quando você trabalha com texto jornalístico, você tem um modo de fazer que muitas vezes já entra meio que no automático. Agora, quando você trabalha com crônica, quando você trabalha com a literatura, é um processo que envolve criação, que envolve talvez um dom artístico que vai além da técnica. Como é que é você ter essa coisa para estimular e, no final de contas, uma obrigação de criar semanalmente algo? Como é que você se estimula para produzir? O estímulo às vezes eu ouço a conversa de alguém ou participo de alguma conversa e às vezes no trabalho as pessoas, quando tem uma situação inusitada, e eu falo assim, isso dá uma crônica. E alguém outro dia diz, olha aí, isso dá uma crônica. Então, às vezes é uma situação, eu pego aquela situação e fico meditando sobre aquela situação, né? E eu estou meditando agora sobre... a minha filha se chama Marina e tem uma música muito bonita com esse nome. E outros pais se inspiraram em músicas para dar o nome das suas filhas, como Roberta e Aline. Eu acho que eu vou escrever sobre isso, mas ainda não tenho certeza também. Pode mudar, né? Tudo pode Posso mudar. Tá certo. Para finalizar, Pedro, eu queria só uma reflexão sua, porque hoje a gente vive uma mudança, a tecnologia ela tem mudado várias coisas no mundo, a percepção, o acesso a conteúdos tem mudado sensivelmente através da tecnologia, e a gente percebe essa mudança sensível em todas as áreas, inclusive na área de comunicação que a gente trabalha. Hoje o jornal impresso ele vem sofrendo uma perda que é visível, e isso a gente fala assim, sem nenhum tipo de preocupação, porque é uma coisa real, de público por conta de você ter uma mudança no acesso à informação muito ligada às plataformas digitais, à internet. E a pergunta que eu te faço, assim, como é que tu vê hoje as pessoas que de repente não têm, vamos dizer assim, como antigamente você valorizava tanto a crônica, a literatura, o próprio livro que ainda tem o seu charme e certamente não perde seu espaço, mas como é que você observa como alguém que vive isso no dia a dia, como é que você vê essa mudança da tecnologia e as pessoas que muitas vezes não conseguem, pela essa dinâmica, dessa velocidade, conseguir assimilar conteúdos assim escritos nessa plataforma, vamos dizer assim, mais analógica, como papel, como revista, como impresso, como livro? O que eu vejo é que a nova geração, ela faz o que ela quer na hora que ela quer. Então, por exemplo, o jovem adolescente, ele vai atrás de crônicas, ele vai atrás de literatura na hora que ele quer e ele vai ter disponível isso, né? Então, eu vejo, por exemplo, a minha netinha Maria Luísa. Ela tem um tabletzinho, ela é uma garotinha de 3 anos, e ela diz, agora eu quero a galinha pintadinha, agora eu quero isso. Então, ela que escolhe o que ela quer ver. Na minha geração, a gente não escolhia o que queria fazer, o que queria ver.
A televisão era aquele canal, aqueles canais. Você tinha que esperar a programação acontecer. Você tinha que esperar a programação. Hoje eu não vi o Jornal Nacional, mas eu não estava presente, mas eu posso chegar em casa mais tarde à noite e ver o Jornal Nacional, ou ver qualquer outra matéria. Então eu escolho a hora e o que eu quero ver e como eu quero ver. Então eu acho que isso é a grande mudança na vida das pessoas. Eu não vejo que as pessoas também, que os jovens, ou que as pessoas dessa geração, e aí eu também me incluo nisso, as pessoas estão deixando de ver ou de ler ou de ter acesso a determinada matéria. O que é muito bom hoje em dia é que você tem acesso a hora que você quer, a hora que você tem necessidade, ou se você está fazendo um curso, ou você recebeu o estímulo para ir atrás daquela matéria. Legal. Contamos aqui com a participação do cronista, do articulista, advogado, escritor Pedro Lindoso, que colabora com o Jornal do Comércio. A gente tem o prazer e a satisfação de publicar todos os domingos a crônica do Pedro Lindoso. Aqui hoje, nesse bate-papo, eu agradeço mais uma vez, Pedro, pela participação e deixo aí as tuas despedidas para esse momento. Muito obrigado pela oportunidade, Fred, de falar com os manauaras. Eu nasci aqui nessa cidade, na Rua Henrique Martins, passei muito tempo fora, em Brasília, levado pelo então deputado José Lindoso a morar em Brasília, mas Manaus nunca deixou de sair da nossa casa em Brasília, porque sempre tinha os jornais de Manaus, os peixes, a farinha, entendeu? A farinha do Arini, entendeu? A pimenta Murupi. Então, Manaus nunca saiu da nossa casa em Brasília. Uma época até na escola me chamavam de Manaus. Foi com uma alegria muito grande que eu voltei para Manaus e me reencontrei nessa atividade de escritor, e agradeço muito ao Jornal do Comércio a oportunidade de escrever semanalmente minhas crônicas. Ok. Então essa foi a nossa primeira parte do Plantão JC de hoje, no nosso bate-papo com o cronista, o articulista, o advogado, o escritor Pedro Lindoso. Agora vamos para um break, que eu volto com os comentários sobre o conteúdo do jornal, a nossa manchete e tudo mais. Até breve. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas. Assim o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se Da Vinci Hotel.
Estamos de volta, plantão Jornal do Comércio, hoje eu, Fred Novaes, aqui para falar, já conversamos ainda há pouco com o articulista, o cronista, o advogado, o escritor Pedro Lindoso, falando sobre os 98 anos do ex-governador, que é o pai dele, José Lindoso, trazendo um pouco das histórias e resgatando aí, para quem não conhece, as informações sobre a história da política amazonense. E agora eu venho aqui para falar sobre o conteúdo do Jornal do Comércio. Lembrando que se você quer ser assinante do Jornal do Comércio, se você quer buscar mais informações, você pode buscar aqui os nossos consultores através do telefone 2101-5500, que certamente você vai encontrar um pacote, uma proposta, aí, um combo bem interessante para você ficar cada vez mais informado, tanto no jornal impresso como também no nosso portal jcam.com.br. Bia, me ajuda aí, vamos colocar a nossa manchete, tem uma palavrinha aí difícil, né? Imbróglio judicial freia expansão portuária. Que na verdade o imbróglio é uma disputa, né? É algo nesse sentido aí, através da justiça, a questão da expansão portuária aguarda aí uma definição. A gente sabe que há um déficit crescente aí por mais piers, áreas de atracação para embarque de cargas aí portuárias nos portos privados, e há uma disputa entre as superterminais e o Grupo Chibatão para que se consiga aí ampliar a área disponível aí para o embarque de cargas, e essa situação depende de um posicionamento da ANTAQ, posicionamento esse que já foi muitas vezes modificado por conta de liminares e que vem retardando aí uma definição, uma vez que o Grupo Chibatão já tem, inclusive, investimentos aí definidos para fazer essa ampliação, que é uma necessidade diante do crescimento da demanda. Então se aguarda aí essa definição para que a gente tenha aí uma maior oferta aí de opções para ampliar a logística aí, principalmente da navegação fluvial. Passando para diante, temos aqui uma foto bem inusitada de um indígena com o celular na mão e alguns produtos, mostrando aí que os empreendedores avançam na floresta, que o mundo dos negócios realmente alcança aí os povos indígenas que muito bem fazem, como esse nosso representante aí da etnia Sateremaué, que desenvolve a comercialização desses produtos extraídos da floresta, fazendo parceria com empresas sediadas em Manaus. É muito legal quando você vê que realmente os povos indígenas estão avançando aí no desenvolvimento como povo, alcançando aí não apenas faculdades, sendo professores, mas também sendo empresários, negociando e conseguindo ajudar aí o desenvolvimento do estado do Amazonas, gerando emprego, renda e fazendo realmente acontecer. Então realmente a matéria merece esse destaque aí para os empreendedores da floresta que vão cada vez mais aperfeiçoando aí as suas técnicas e utilizando inclusive as ferramentas tecnológicas para vender. Muito bem, vamos avançar. Para baixo, Bia, nós temos ali duas matérias que chamam a atenção. Uma foi a pesquisa ali apontada MDA-CNT, que mostra na verdade o avanço do ex-presidente Lula, mesmo preso, mesmo impedido de disputar oficialmente a eleição, ele continua crescendo aí no entendimento dos eleitores que são alcançados por essas pesquisas. Tanto a MDA-CNT como também a Ibope, que saiu ontem à noite, mostra o crescimento do ex-presidente Lula na preferência do eleitor. O que não deixa de surpreender por conta de tudo isso que a gente até já falou aqui, já vem falando, tanto eu quanto o Oswaldo, sobre essa situação que é vergonhosa do ex-presidente sendo preso, sendo ficha suja e ainda se colocado aí de uma maneira indevida na disputa aí nessas eleições. Agora a pergunta que fica será que se o Fernando Haddad, que é quem vai herdar certamente a candidatura de Lula, se ele vai herdar essa preferência do eleitor e teremos aí uma tendência ao PT novamente voltar ao governo? Essa pergunta somente no dia 7 de outubro teremos a resposta. E logo ao lado, naquela página, nós temos uma outra matéria que é Roraima volta a pedir ao STF limite de venezuelanos, do ingresso de venezuelanos na fronteira. Isso aí é mais um problema que o país vem enfrentando
e que o governo federal tem sido omisso na solução dessa questão, desse ponto, deixando todo o ônus, todo o peso para o governo e para o povo roraimense, tendo que resolver na marra o problema do ingresso de venezuelanos, que é um problema humanitário, todo mundo sabe, a gente reconhece a necessidade de dar abrigo a esse povo que muitas vezes vem refugiado por uma crise econômica, social, gigantesca. Mas, por outro lado, a gente sabe também que o estado de Roraima e os municípios ali na área de fronteira não têm estrutura e condição de receber todo esse quantitativo de pessoal, dando a mínima condição para que você tenha na área de segurança, na área de saúde, na área de moradia, habitação com dignidade. Então é fundamental que o governo federal não apenas mande força de segurança nacional para aquela região, mas também que faça a interiorização desse povo, levando para outros estados, dando um encaminhamento devido, como foi prometido, para que não fique esse peso, essa situação de caos social, caos econômico no estado de Roraima. E aqui nós, aqui do Amazonas, nós aqui do Jornal do Comércio, somos solidários ao povo roraimense e ampliamos aí essa discussão, cobrando e exigindo que o governo federal se manifeste de maneira sensata, fazendo com que essa situação seja contornada. Não impedindo os venezuelanos de ingressar no Estado brasileiro, mas fazendo com que esses que ingressem sejam imediatamente direcionados para outros estados. Criando, sim, uma política de imigração que venha dar cabo da situação de forma que não fique esse sobrecarga, esse sobrepeso para o estado de Roraima. E muito menos para o estado do Amazonas também, que logo após Roraima nós estamos aqui e já assistimos aí com tristeza muitos venezuelanos pelas ruas, até aqui próximo do jornal, com os cartazes na mão, pedindo emprego, esmolando uma oportunidade de trabalho. Enfim, é uma situação degradante que a gente lamenta muito, e aqui a gente abraça o povo que vem aqui em busca de trabalho, que vem em busca de dignidade, mas a gente entende que isso é preciso ser feito de uma maneira muito correta, dando o apoio, o suporte, mas também fazendo com que o Estado brasileiro mostre que ele tenha um olhar para o país como um todo, e não fique apenas numa região o peso, como vem acontecendo em Roraima, o peso de receber milhares de pessoas sem ter estrutura para recebê-los e muito menos oportunidade de trabalho para todo mundo. Que sem trabalho você não tem dignidade, sem trabalho você não tem uma oportunidade e ninguém merece viver de assistencialismo. Ao contrário do último governo petista que nós tivemos, nós acreditamos que o trabalho dignifica o homem e que a livre oportunidade é fundamental e necessária para que todos tenham esse crescimento e desenvolvimento esperado para o nosso país. Então é isso, esses foi um resumo das notícias do Jornal do Comércio de hoje. A gente tem muito mais coisa, eu vou só entrar aqui, só no Fazendo História. Vamos ver o que o Fazendo História traz para a gente, porque sempre o Fazendo História é um algo mais, e hoje nós tivemos dois Fazendo História assim, para realmente fazer com que o leitor do Jornal do Comércio sinta a saudade aí daquele tempo, o nosso leitor que gosta realmente de acompanhar esse tipo de notícia. E a gente tem mais uma vez a repercussão aí na época, a efervescência que estava em 19 de agosto de 1960, a presença do Marechal Ló, então candidato a presidente, naquele momento em que o então governador Gilberto Mestrinho dava a sua contribuição aí na frente trabalhista aí para fazer com que o Marechal, então candidato, conseguisse êxito nas eleições para a presidência. Além disso, a gente tem outras matérias aí, vamos lá, vamos procurar aqui alguma matéria legal para a gente comentar. Como prefeito de Eurinepé colocando seu lado o governador Gilberto Mestrinho. A gente tem ainda mais parlamentares e figuras da administração da Venezuela são esperados hoje em Manaus. Mais uma vez a gente mostra como o povo amazonense, aqui na segunda página, na B7, lá em cima,
como a gente mostra que o amazonense aí, parlamentares e figuras da administração da Venezuela são esperados hoje em Manaus, como já desde aquela época, o povo venezuelano sempre era muito bem-vindo, como hoje ainda é, mas o que a gente cobra e o que a gente exige, na verdade, é que o governo federal não fique omisso, não espere que o governo, que as prefeituras resolvam tudo sozinho, mas que realmente deem estrutura para que esse povo não venha aqui ficar como mendigos, mas que eles tenham dignidade e encontrem, pelo Brasil, que é um país continental, em algum estado eles encontrem algum local que tenha oferta de trabalho, porque a gente sabe que a gente está lidando com dificuldades grandes em algumas regiões mais do que outras. E a gente sabe que no Amazonas, por exemplo, a questão dos indicadores mostram que a recuperação do emprego vem menor do que no restante do país. Então tem realmente outras regiões que poderão dar dignidade, dar trabalho a esse povo venezuelano, esse povo querido, que aqui venha, que aqui se sinta abraçado e que encontre uma nova pátria, um novo lugar para ter a sua dignidade e a sua paz. Então é isso, essa foi a minha participação no plantão Jornal do Comércio de hoje, dia 21 de agosto de 2018, numa parceria Amazon Play TV Digital, Grupo de Comunicação Jornal do Comércio, que inclui a Rádio Baré. E é isso, voltamos amanhã, se Deus assim nos permitir, para mais um plantão. E amanhã, quarta-feira, teremos o programa a partir das 16 horas, 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso, com a participação do delegado federal, candidato a deputado federal, o nosso amigo Pablo Oliva, que vai aqui participar do nosso programa comigo, com Oswaldo e com toda a equipe aqui da Amazon Play TV Digital. Então é isso, com os trabalhos técnicos de Beatriz Rocha, produção de Jaqueline, nós encerramos hoje a nossa participação. Um grande abraço e até a próxima.